Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Privilégio poder te receber aqui, dividir esse momento com você, e a minha oração é que o programa edifique, abençoe e esclareça as suas dúvidas aos assuntos relacionados à teologia, à interpretação das escrituras sagradas. Já fica aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar e bater papo. Hoje nós vamos dar sequência a um debate que nós fizemos aqui recentemente sobre a questão da maldição hereditária. Eu já vou apresentar os nossos convidados, nós vamos continuar aí a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente o apóstolo Washington Caetano, ele que é ministro da Igreja Casa de Paternidade Eliú. Apóstolo Washington, graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite. Pastor Cruvinel, boa noite também. Quero agradecer mais uma vez poder estar aqui, colaborando com conhecimento e compartilhar esse tema tão polêmico com todos que estão assistindo o programa Vejam Só. Alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo, poder ouvi-lo, ouvir um pouquinho das suas experiências também. Para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Nossa igreja é a Casa de Paternidade Eliú, que fica em São José dos Campos, Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes, número 743, no coração da Vila Industrial. E nossos cultos acontecem quarta, sexta e domingo, sempre às 19 horas, e vocês sempre serão bem-vindos. E aí, nossas redes sociais estão passando aí na tela, é só seguir e nos acompanhar. Boa, elas ficam aí, já passaram para você. Se não deu para anotar, passou rápido, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, que você consegue acessá-las também, tá bom? Vai ficar tudo salvo lá. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. E também temos o privilégio de receber na noite de hoje, ele que é um parceiro aqui do Vejam Só, o pastor Roberto Cruvinel, que a gente nem consegue colocar a igreja lá, porque ele é um pastor tão querido, tão amado, que está afiliado a quantas igrejas, pastor? 18? Não, eu sou pastor. Meu amigo Zeca, boa noite. Apóstolo Washington, boa noite. É você que abrilhanta a programação, minha saudação de paz. Aliás, como eu falo sempre, Reirei tu querio, a paz do Senhor em grego bíblico, não é? Ficou uma marca registrada, como aquele negócio do texto fora do contexto gera pretexto. Eu sou pastor em 2 denominações. Aliás, meu abraço à nossa igreja em Barueri, Assembleia de Deus, Ministério Hebe, pastor Gustavo, eu sou pastor lá. Também sou pastor da Tua Graça e Vida em Arujá, não é? Como um missionário da igreja, não é? Tenho liberdade ali na igreja com o pastor Gessel Dilon e muitos irmãos que me consideram membro de suas igrejas. Eu me sinto deveras honrado, porque tem gente que não é bem-vindo em sua casa, eu sou bem-vindo em mais de uma. E é uma bênção poder. Aliás, Gunnar Vingre e Daniel Berg eram batistas e assembleianos. É sim. Até o momento que nenhuma das duas teve que escolher um lado, mas tá bom. Mas de fato continua com vínculo, né? Sim, sem dúvida. Bom, antes da gente também entrar nas conversas aqui no debate, pastor Cruvinel, queria que o irmão passasse o recado aí para quem nos assiste. Muita gente procura e te procura também por causa dos cursos. Sim. Querendo estudar contigo, que é, obviamente, uma das referências na área teológica. Explica aí para o nosso telespectador. Na verdade, nossa escola teológica tem mais de 2 décadas, né? A Escola Teológica Pastor Virgílio de Santos Rodrigues. E eu tenho lá os cursos à distância, básico, médio, avançado em teologia, totalmente apostilado. O pessoal tira dúvidas diretamente comigo. E tem o curso de grego. Tem de escatologia online e grego online. O curso de grego, a minha proposta, em 6 aulas o aluno está alfabetizado. Ele pronuncia as palavras, ele lê, por exemplo, Hoanthropos legeton logo do teu, Kaiana gnus ketus logos do teu. Pastor, é estranho isso, mas ele vai ler, vai fazer a tradução literal, tradução equivalência dinâmica, vai analisar as palavras em até 6 aulas dentro da minha metodologia. Boa. Quer estudar grego comigo? É fácil. Me manda uma mensagem no 11 967 66 5787. Slowly, please, né? 11 967 66 5787. Eu te mando informações dos nossos cursos. Põe a palavra grego, vai ser uma bênção. Entra aí, teologiacursos.com.br. E vem estudar. Vamos estudar. Vamos estudar, crescer no conhecimento. E além do grego, você vai ter uma palhinha do inglês também. Você viu aí, né? Professor... Mas inglês é língua alienígena, né? Eu tenho mais dificuldade com inglês que com grego. É porque o grego também tem, mas com inglês mais. Micros, microfone, micros, pequeno, fone, voz, Mesopotâmia, meso, meio, potamos, rio. Grego está por gráfica, grafê.
escrito. Está presente na nossa língua de maneira Agora clara, em inglês, direta, né? hot dog. Hot dog. De novo, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Pelo carinho, sempre um privilégio recebê-lo aqui no Vejam Só. Bom, vamos lá para o nosso debate. Então, nós vamos continuar falando sobre essa questão da maldição hereditária, tentando entender se ela é um conceito bíblico, avançando um pouquinho. Você que nos assiste aí, participa também. Daqui a pouquinho eu vou colocar a nossa enquete para você responder. Apóstolo Washington, vou começar com a palavra com o irmão hoje. No programa passado, você citou muitas experiências também, colocando até uma questão mais da sua vivência para comprovar essa ideia. Eu queria que a gente começasse hoje até com a questão bíblica mesmo. Como é que a Bíblia coloca isso e como é que o irmão consegue extrair do texto bíblico essa ideia e doutrina, vamos dizer assim? Na verdade, a gente, quando fala de maldição hereditária, e nós estávamos até conversando essa semana, alguns pastores, a maldição hereditária é como uma febre. A pessoa, quando ela acaba tendo uma febre, isso está sinalizando que o corpo dela tem alguma coisa que está meio desalinhada, é um alerta. Sim. A maldição hereditária, ela é um alerta para que nós possamos começar a entender que tem alguma coisa que está fora do lugar na nossa vida. Então, olhando pela ótica, a maldição hereditária não acaba sendo uma coisa ruim, acaba sendo uma coisa boa, porque é um aviso para você corrigir algo na sua vida que talvez esteja desalinhado. Então, quando a gente pega a maldição hereditária, a gente não está falando que é o diabo em si, não tem nada a ver. É uma pessoa que acabou quebrando as leis de Deus e agora ela está sofrendo que uma consequência daquilo que ela causou. Ela quebrou um princípio e, evidentemente, ela está sofrendo agora uma consequência. Então, quando a gente pega Êxodo capítulo 20 e versículo de número 5, que está escrito que a iniquidade dos pais serão visitada nos filhos até a terceira e a quarta geração, é um princípio que foi quebrado. Mas lá também está dizendo que a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Então, a maldição, ela não é provocada por demônios, não. A pessoa quebra esse princípio. E a partir do momento que ela quebra esse princípio, evidentemente ela começa a ter consequências. Então, por isso que muitas das vezes a gente pega pessoas que quebram o princípio, por exemplo, do adultério. Então, quer dizer, a pessoa adulterou, a pessoa foi lá, cometeu um pecado. Ela vai lá para dentro do banheiro, então, fala, Deus, cometi um adultério, perdoa, tal e tal, e aí está resolvido. Não, daqui a pouco ela está fazendo de novo. Então, o que está dizendo em Provérbios 28:13? Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas o que se arrepende alcança misericórdia. Então, o que é arrependimento? Eu pegar aquilo que está nas trevas, trazer para a luz, para que as trevas não tenham legalidade sobre a minha vida. Pastora, até antes de ouvir o Cruvinel, deixa eu só pegar um detalhe disso. A pessoa se arrepende, confessa, mas e o pecado que pode atingi-la do pai, da mãe, do avô? Existe isso também? Olha só, vou dar um exemplo. Quando a gente pega a história de Gideão, Gideão está no lagar, o anjo aparece para Gideão. Israel está sofrendo uma opressão ali. Quais as consequências que Gideão ali está sofrendo? Pecado dos seus pais, do quê? Idolatria. Porque idolatria também é pecado. Perfeito. A ponto de Deus mandar um anjo lá, acredito que foi o próprio Deus que mandou o anjo lá, e fala para Gideão o quê? Varão valoroso, o Senhor é contigo. E o que Gideão fala para o anjo? Como que Deus é comigo? Do que é feito das maravilhas de meu pai? Ele estava querendo dizer o que para aquele anjo? Poxa, meu pai me contou tanta coisa boa e eu estou vivendo tanta coisa ruim, tantas coisas que não condiz com aquilo que meu pai falou para mim. E aí o anjo está insistindo com Gideão. Eu sempre falo que aquele anjo que visitou Gideão era um anjo mais misericordioso do que aquele que visitou Zacarias. Zacarias só fez uma pergunta, ficou mudo até João Batista nascer,
Mas o anjo que visitou Gideão, você vê que ele vai insistindo, vai dando sinais para ele, há até um texto que eu quero explorar aqui, até levar Gideão na onde? Lá onde tem os altares do pai dele. Gideão precisa fazer o quê? Gideão precisa derrubar os altares do pai, sacrificar o primeiro boi, e ali começa um novo tempo na vida de Gideão. Um novo tempo. Então, se tem coisas que foram levantadas pelos nossos pais que quebrou o princípio, a gente precisa corrigir a rota. Boa. Fiz questão de fazer essas perguntas, até estendi um pouquinho a fala do apóstolo, para ficar claro o caminho e a ideia que ele defende, para daí a gente poder ouvir o Cruvinel já contrapondo todos esses conceitos. Por favor, Cruvinel. Então, é importante entender, queridos, que o texto de Gideão, lá no livro de Juízes é o período anárquico da história de Israel. É um período de anarquia. Os juízes, é um anacronismo em pensar em juízes togados, não é? Na verdade, eram pessoas levantadas que muitas vezes não tinham conhecimento profundo das coisas do Senhor. É óbvio que no Antigo Testamento nós vemos as questões das consequências, tanto que o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele está inserido dentro de um contexto, o Decálogo, que é o versículo 4. Quando o Senhor está tratando com o povo de Israel, Israel é levantado como uma nação missionária, veja lá Gênesis capítulo 12, para ser uma nação monoteísta, na crença de um único Deus em meio a nações politeístas. Tanto que no versículo 4, o texto está citando ali, não farás para ti imagem de semelhança alguma, porque existiam ali questões de deuses egípcios, deuses cananeus, por exemplo, serpente, deuses da fertilidade, crocodilo, rio Nilo era considerado como um deus, o sol considerado como um deus, e isso o Senhor combate através da palavra, do decálogo. É importante colocar texto dentro do contexto conforme ele está inserido, não está falando de um espírito maligno, não está falando de uma malignidade ancestral ou hereditária. Porque o ensino da maldição hereditária, olha, você pega aqui livros como Bênção e Maldição, que foi lançado no Brasil, livros norte-americanos, que dizem que os demônios têm legalidade na sua vida por conta de pecados dos seus pais. Ora, a Bíblia Sagrada diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo que você fez novo. Tudo que o apóstolo Washington falou, eu concordo, no sentido de confissão de pecados. Qual a primeira mensagem de Jesus? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido irmão e irmã, isso é pessoal ou não é? É lógico que sim. A Bíblia diz em Atos 2,21 que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É pessoal ou não é? É lógico que sim. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Se tua boca confessar a Jesus, em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso é pessoal ou não é? É lógico que é. A minha dificuldade com o ensino da maldição hereditária, e eu aqui com todo amor e temor a Deus, eu conheço irmãos crentes que amam a Jesus, que creem nesse tipo de prática, nesse tipo de doutrina, mas a meu juízo e ao juízo das Escrituras, essa doutrina, esse ensinamento é extremamente pernicioso, eu não vejo nada de bom nisso, como foi colocado pelo apóstolo aqui. Por quê? Porque dá o entendimento que Jesus não é suficiente para fazer o trabalho de libertação. E a Bíblia diz em João 8,32, eu estou citando os textos, vai anotando. João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O acompanhamento do texto, versículo 36 do Evangelho de João, Evangelion Katai Ioannis, né? Segundo João, porque São João é de origem romana, tá? Sim. É origem romana. E alguém viu o apóstolo, até exacerbadamente, pode dizer, não, se é de origem romana, eu rejeito, né? Então, no 36 diz, se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Aqueles irmãos que defendem a questão da maldição hereditária, no sentido de genealogia, que eu quero falar de genealogia aqui, não é? Inclusive foi citada a questão do texto de Juízes. Os irmãos que defendem calcam ou sustentam essa doutrina baseada no texto, como já foi citado, de Êxodo 20, versículo 5, que eu já mostrei que tem uma situação de idolatria do versículo 4, uma nação monoteísta em meio a nações politeístas. É por isso que a doutrina da Trindade não é revelada explicitamente no Antigo Testamento.
ela é implícita, e eu posso dar textos tanto no hebraico, aqui do livro de Gênesis, mas não é o caso. Também em Levítico 26, 39, Números 14, 18, Números 23, 8, Deuteronômio 30, 19. Esses textos, os irmãos que defendem a doutrina da maldição hereditária, quando tirados fora do contexto, vão defender a importância e o peso das palavras. Por exemplo, você pode abençoar alguém, você pode amaldiçoar alguém. Hoje é comum, numa vertente da doutrina da maldição hereditária, até gostaria de saber do apóstolo o que ele pensa disso, de pastores, de ministros que ensinam a questão da maldição hereditária, que se acham no direito de amaldiçoar alguém. O fulano saiu da minha igreja, está amaldiçoado. Está fora do propósito, está amaldiçoado. O que a Bíblia Sagrada disse isso? Eu vou falar só mais 2 textos e eu ouço agora. Por favor. Números, mas só para pegar o Antigo Testamento antes de ir para o Novo Testamento. Porque o fim da lei é Cristo e justiça de todos que crê. Nós estamos na Recainê de Até, que é a nova aliança. Mas no Antigo Testamento, que é a base da doutrina, textos equivocados, tirados fora do contexto, a base da doutrina da maldição hereditária. Números 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha aí, versículo 23, que diz aqui, pois contra Jacó não vale encantamentos, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eu concordo com o apóstolo, a questão... E aí nós estamos desde o outro debate falando disso. O pecado, ele é pessoal. Eu vou mostrar muitos textos aqui mostrando que o pecado é pessoal, mas o texto diz, se confessarmos nosso pecado, 1 de João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Um texto muito usado contra a maldição hereditária, apóstolo, que eu usei assim no auge dessa doutrina, que eu combati, porque ela faz parte da teologia da prosperidade, que é Provérbios 26, 2. Maldição sem causa não se cumpre. Quem é que dá legalidade? Quem é que dá lugar à maldição? É meu pai ou sou eu? Quem é que dá lugar à maldição? Meu avô ou eu? Porque aí nós vamos ver se a responsabilidade é pessoal. Boa. Então, as opiniões... Bom, você viu que tem coisa, né? Na minha mente aqui já está a parte 3 já para engatilhar, porque tem tanta coisa que não vai dar tempo. Você viu essa questão que é a continuidade? Se tem maldição hereditária, sim, eu posso amaldiçoar o membro? Nós vimos isso. Nós vamos chegar, peraí. Coloca aí para mim, por favor, a enquete, que eu quero ouvir a sua opinião também. Quero que você que nos assiste participe. @programa Vejam Só. Vamos ver a pergunta que a nossa produção, de maneira... muito inteligente, preparou lá para você. Vamos lá, põe na tela. Tá aí, Maldição hereditária pode atingir o cristão fiel? Primeira opção, sim. Se não for quebrada, pode continuar agindo. Segunda opção, não. O sangue de Cristo quebrou toda e qualquer maldição na cruz. Terceira opção, não sei, estou em dúvida ainda. Então vai lá, vote, participe, justifique. Quero a sua contribuição aqui para a gente conversar e poder, obviamente, criar aqui um conceito e crescer e avançar no conhecimento. Vamos lá, apóstolo. É contigo a palavra. Gente, essa área de maldição hereditária é algo assim muito tremendo. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acho até interessante quando o pastor Cruvinel fala que eu acredito piamente em todos os versículos que você citou, tá entendendo? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas... trazendo para a nossa realidade, nós temos que ser frio para analisar isso. Nós temos visto aí hoje, vamos trazer para o nosso dia, quantos pastores, líderes, que têm, como é que se fala? Eu não vou usar a palavra caído, ou causado dano ao evangelho. Eu vou dar um exemplo um pouco esquecido, alguns anos atrás, de um líder do setor de São Mateus, que acabou tirando a vida da sua própria nora. Um líder de um campo, de uma igreja grande no nosso estado. Eu quero fazer uma pergunta. O que fez um líder que lidera milhares de pessoas, tomar uma atitude dessa? Eu olho para ele com ar de misericórdia, respeitando o luto da família,
Porque isso é a consequência de uma perseguição espiritual que não foi resolvida, talvez na sua infância. Porque tem muitos líderes hoje, um exemplo, que estão cometendo erros gravíssimos porque não foram tratados nessa área. Então, quer dizer, eu aceitei a Cristo, mas e aquelas luzes que eu acendi na minha infância que não foram apagadas? Porque antes de eu ser de Deus, eu sou homem. E eu preciso ser tratado, eu preciso trazer a luz. Então, eu entendo que Cristo é suficiente, mas tem coisas que você precisa ser tratado. Então, a gente está vivendo um tempo que a igreja está sofrendo muito com essas pessoas que, às vezes, nem acreditam em maldição hereditária, mas só Deus sabe quando essa pessoa está sozinha, como ela grita e geme. Por quê? Porque a pessoa que está numa posição de liderança, seja na frente de uma igreja, como que uma pessoa dessa vai ter coragem de olhar para alguém, abrir o coração dela e falar, cara, eu tenho um problema de pedofilia, porque de repente esse líder na infância foi abusado. E existe uma perseguição espiritual, nada vem do nada. Só que o que acontece? A gente às vezes precisa ter coragem. O que vão achar de mim? Eu sou líder, eu sou o pastor presidente da igreja tal. Como que eu vou abrir o meu coração nessa área? Olha o que nós estamos enfrentando aí lá nos Estados Unidos com a menina, filho de um grande líder também. Aonde nasceu isso? Por que essa perseguição? Então, se a gente ficar só cortando a grama e não tirar com a raiz, isso daí vai causar muito mais dano. Olha, eu acho que a gente precisa ter isso com muita frieza, porque tem muitas pessoas que estão nos vendo, tá entendendo? Que com certeza tem muito líder que está dizendo, cara, eu queria ter coragem de abrir meu coração com alguém. Olha, eu acho que isso dá um debate, até um outro debate importante e sério, porque não é mentira, isso é verdade. Agora, de onde se deriva isso? A Bíblia diz o seguinte, ó, eu sou, gente, irmão, eu sou subserviente à palavra de Deus. Palavra de Deus. Se eu não for subserviente à palavra de Deus, eu mudo de religião. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O tema inicial é a questão da maldição hereditária. Eu sofro por um pecado do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio. E no meu entendimento, isso é herético. É heresia. Isso não é heresia. O que o apóstolo está falando não foge de uma realidade. Veja, porque o homem, o ser humano, anthropos, né? Anthropos pneumatikos, homem espiritual, anthropos sarkikos, homem carnal. O homem é tricotômico e ele tem, quer dizer, corpo, alma e espírito, e ele pode ter, de fato, um problema de infância até, que é na área da psicologia. Você tem que... Mas, de repente, ô Clovinel, essa pessoa que está sofrendo essa perseguição espiritual, às vezes o problema começou nos pais, nos avós, nos antepassados, está passando. Então, mas aí está tendo uma perseguição. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma família que a avó divorciou, a mãe divorciou, as filhas todas divorciou, os netos divorciou. Tem um tanto de gente vendo esse programa agora que está dizendo, cara, isso está acontecendo comigo. A pessoa casou 3 vezes, não deu certo com ninguém. Então, quer dizer, não existe uma perseguição espiritual, uma maldição, porque ninguém da família... E aí a família, todos os filhos que nasceu na bastardia. Aí eu completando meu raciocínio. Como eu digo, eu sou subserviente à palavra. Eu faço diferenciação entre a perseguição espiritual, como o apóstolo está falando, uma autoridade... Porque assim, irmãos, se existe uma autoridade espiritual, a Bíblia não está valendo. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó, quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Então, o problema não é demônio, a meu juízo, o meu entendimento da Bíblia. O problema é na área do psique, da mente. Por exemplo, alguém aceita Jesus e se comporta como uma pessoa derrotada porque durante a vida toda dela ela ouviu que era derrotada. E essa questão é uma questão de discipulado. Não é uma palavra mágica aqui que vai resolver o problema da pessoa. Até eu quero entrar nesse assunto aí, sobre eu te amaldiçoo, eu te abençoo. Não é uma palavra mágica. Esse assunto que o apóstolo levantou, queridos, é tão sério, óbvio. Tem hoje líderes envolvidos em pedofilia.
Hoje tem líderes envolvidos em assassinato, como já vimos aí por aí. Agora, o que a Bíblia... Mas aí é que eu estou falando, Cruvinel, se a gente buscar o histórico. Por isso que tem gente que fala, eu não acredito em mapeamento. Mapeamento é para isso. É buscar o histórico da pessoa. Mas o negócio de mapeamento é de outra religião, irmão. Não é do cristianismo. Não. Você vai fazer o mapeamento com a pessoa... E quantas pessoas que na hora do mapeamento manifestam? Irmão, tem pessoas que num culto de libertação não manifesta, mas num mapeamento manifesta. Eu não estou falando algo que eu ouvi, eu estou falando algo que a gente vive na prática. Com todo respeito, vamos pegar um texto bíblico que mostra o tal do mapeamento aí. Não existe. Então, é uma prática odierna. Eu respeito a forma de você cultuar, mas eu tenho o dever de dizer que isso não é bíblico. O que eu... Tentando terminar minha linha de raciocínio, a pessoa tem que ser orientada no discipulado, na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Veja, você citou aí um líder, esse líder que eu não sei quem é, que assassinou alguém, é isso? O pai dele matou alguém? Então, o avô matou alguém? Tem que puxar o histórico, é isso que eu estou falando. Mas, tem que puxar o histórico. Irmão, ao invés... De repente, avô abortou, alguém abortou. Mas, irmão, ao invés de se pregar o arrependimento, nós vamos procurar pelo em ovo. Porque assim, o evangelho é muito simples, irmão. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu estou entendendo sua linha de raciocínio, eu não concordo. Se alguém está em Cristo, nova criatura aí, então por que o pastor matou fulano? Gálatas 5,17. Existe uma luta entre carne e espírito. Se você alimenta a carne, é a carne que prevalece. Se você anda no espírito, eu concordo que tem pessoas com problema que não têm coragem de abrir o coração. Mas vai abrir o coração para quem? Tem muitos, gente. Tem muita gente passando por isso. Mas eu discordo. Tem muita gente que estão, tipo assim... na verdade, a grande verdade é o quê? Que, tipo assim, você até faz um estudo tal, você vai estudando. Eu concordo, o estudo ele é fundamental para você conhecer as escrituras, só que tem hora que você tem que passar num seminário de choque, você tem que trazer à luz aquilo que está nas trevas. Você está entendendo? Então, é mais ou menos isso. Você pega uma pessoa que ela se libertou das drogas, essa pessoa, evidentemente, vai ter uma perseguição naquela área, essa pessoa vai ter uma debilidade. Então, a gente precisa entender uma coisa. O que a Bíblia diz lá em Tiago? Resistir ao diabo e ele fugirá de volta. O que Deus está dizendo? Essa pessoa não pode ficar andando nesse território. Por exemplo, o irmão conhece meu testemunho? Você conhece? Mas eu não posso me apegar no seu. Não, mas, irmão, eu atendo milhares de pessoas. Se o irmão está dando experiência, veja bem, eu fui liberto, porque a experiência não gera doutrina. Eu fui liberto das drogas, eu fui liberto da violência. Até hoje, a tendência humana que está dentro de mim é subjugada ao espírito porque eu li a palavra. Irmãos, não aceite nada que não seja da palavra. A Bíblia diz que você não pode admitir na sua vida nada que não seja a palavra. Não existe mapeamento espiritual nas Escrituras. Eu desafio a você e ao irmão, a qualquer um que estiver, me mostrar o mapeamento. Eu quero ler isso aqui. Tá bom, a palavra mapeamento não tem. Então, algo similar, para ser honesto, né? Para que nós possamos entender. Experiência não gera doutrina, gente. Eu já tive experiência. Eu sou. Vinel, mas eu coloco uma pessoa que fez mapeamento com uma pessoa que está lutando aí, que já estudou tudo e a vida não mudou. Não, eu sou crente há 40 anos do movimento pentecostal. Eu já vi gente ser liberta de todo jeito. E já vi coisas que nem na Escritura tá. De libertação, mas eu não faço doutrina disso. Pera, vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, tomar uma aguinha, a gente volta. E aí o Cruvinel vai... Apesar que ele já comentou aqui, aí o apóstolo então volta falando dessa questão do mapeamento. Vai responder, porque assim, o que o Cruvinel parece indicar, e se eu falar errado ele me corrige, que nós estamos trabalhando aqui com um conhecimento secreto. São alguns instrumentos que... Pronto, era isso que eu ia falar. Então o irmão vai falar se isso é um gnosticismo novo. E, para completar, ele vai dizer se tudo é demônio ou se não é o pecado do homem. Também, porque quando ele cita dos líderes também, eu fico com a impressão, às vezes, meu irmão, que é muito fácil a gente falar, o demônio está fazendo, mas é a nossa responsabilidade. Tudo isso na sequência, tá bom? Vamos para o intervalo. A Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, é nossa parceira aqui. Código 11, 3115-0819.
3115-0819. Anota o número, liga lá para você poder se aprimorar, responder esse chamado que Deus tem aí na sua vida, para o ministério, para você poder aconselhar, ensinar as pessoas. Tem que estar bem preparado, agrade a nossa indicação. Além disso, todas as redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, vem conhecer os programas, os conteúdos, tem muita coisa legal. Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta, intervalo rápido aí, falando aí hoje sobre a maldição hereditária. Apóstolo Washington Caetano, pastor Roberto Cruvinel. Já vou passar a palavra para o apóstolo Washington para a gente ganhar tempo aqui, porque tem muita coisa para falar. Vamos lá, apóstolo, senão o tempo não rende. Bora. Então, voltando. Quando a gente fala de maldição hereditária, gente, a gente está falando de uma consequência de desobediência e de situações que não foram resolvidas. Eu acredito piamente nos versículos que foi citado, que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, se o Senhor é o Espírito, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Eu acredito nisso piamente. Só que a gente está falando, e outra coisa que eu repeti no primeiro programa, a pessoa acabou de fazer um assalto ali, levou um tiro, se arrependeu, o cara vai ser salvo. O ladrão da cruz também foi salvo. Só que nós estamos falando da pessoa desfrutar de uma vida abençoada. A palavra de Deus é muito clara lá em Provérbios 28:13. O que encobre a iniquidade jamais prosperará, mas aquele que confessa alcança a misericórdia. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e não estão tendo uma vida abençoada. Abençoada. Aceitei Jesus, tá bom, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante, nós vamos para o alvo. Amém. Só que essa pessoa, ela não desenvolve, essa pessoa não é feliz, essa pessoa não prospera, essa pessoa tem uma trava na sua vida por conta do quê? De consequência. Perseguição espiritual dos pais. De repente, os pais cometeram erros horrendos lá atrás, abortos. Quantas famílias que nós conhecemos que a mãe separou, os filhos todos separou. Consequência dos avós. Então, isso é uma verdade. Às vezes, a gente não quer aceitar essa verdade, mas é uma verdade. É o que eu disse da última vez. Por que hoje esses coaches estão crescendo? Porque as pessoas estão desesperadas por libertação e estão escutando um tanto de vozes. Um tanto de vozes. Estão indo nesse ajuntamento de pessoas, procurando uma saída. E quando você chega nesses lugares, você chega lá e 95% são cristãos. Então, quer dizer, aonde a igreja está falhando? Onde a igreja está errando? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então o mundo espiritual não tem espaço, nem tempo, nem distância. O mundo espiritual tudo acontece agora. Então às vezes você cometeu um erro lá atrás e você foi lá no banheiro, tomou banho, igual muitos falam, não precisa confessar para ninguém. Aí daqui a pouco o camarada está cometendo esse erro de novo. Daqui a pouco de novo. E aí a gente começa a ver um tanto de pessoas sofrendo por consequência desses comportamentos. Senhores, servos de Deus, até agora eu não vi o texto do mapeamento espiritual. Minha obrigação como ministro do Evangelho é ensinar a verdade. O respeito, eu faço isso com muito respeito. Vou ficar com a Bíblia Sagrada, a Bíblia. Eu entendo que existem pessoas que estão caminhando pelo mundo aí, sofrendo, crentes, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Está escrito. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dos textos que me chama a atenção está o apóstolo Paulo, um carequinha de perna torta, né? Todo machucado, segundo a tradição.
ele escreveu: nem a morte, nem a vida me separará do amor de Cristo. Porque a coisa mais difícil desse mundo é viver. Tanto que em Gálatas 5,17 diz que existe um conflito dentro do homem, que é a sua própria carnalidade. Paulo disse em 1 Coríntios 9,27, aqui eu já estou quase pregando para você, dizendo, Paulo disse: eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Nós devemos tomar cuidado com a doutrina gnóstica, que é aquela que supõe ter um conhecimento maior do que os outros, e hedonista. O que é hedonista? Buscando a felicidade a qualquer preço. A Bíblia não diz que você vai ter felicidade a qualquer preço. A Bíblia diz: pela fé estás em pé. Eu faço coro com o apóstolo Washington quando a gente diz que nós temos que ser libertos do nosso pecado. Tem mesmo. Crente tem que ser liberto dos seus pecados, tem que lutar contra os seus pecados. Mas essa luta é odierna, é uma luta diária. A confissão dentro do banheiro não serve? O que é isso, irmão? Eu preciso de um ritual para falar com Deus? Para com isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aquele que procura, acha. Agora vamos ao texto bíblico sobre a questão da responsabilidade pessoal. Vamos lá. Estou aqui como... eu sou do tiozinho, sabe? Tiozinho fica desse jeito assim. Não tem os textos, então eu vou só segurando aqui. Provérbios 3. Aliás, o texto que o apóstolo colocou, do Provérbios 28, ele citou 2 vezes, 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. As suas transgressões, não as transgressões de seus pais, nem dos seus tios, está escrito, é só ler, gente. O que está lá em Provérbios 3, 33? A minha luta aqui não é contra o apóstolo, não, viu, irmãos? A gente sai daqui, ele vai pagar um almoço ainda hoje, não é? Mas a questão é de doutrina, e isso para mim é muito sério. O cristianismo não é mágica. O cristianismo é palavra e libertação, e a palavra liberta. 3,33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Olha a questão da responsabilidade pessoal. Por todo o texto, e aqui eu anotei um monte, não foi pouco não, muitos textos, falando sobre a questão da responsabilidade pessoal. Não é? O texto de Ezequiel 18, 4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Muitas transgressões são fruto do pecado. Existem influências anteriores à salvação? Vamos ser claros aqui. Existe influência anterior à salvação? É lógico que tem. Ora, a pessoa que foi criada em determinada situação, ele aceita Jesus, Jesus o salva, e ele é discipulado para que se cumpra nele Romanos capítulo 12, 1 e 2, corpo em sacrifício vivo e mente renovada. Que se cumpra nele Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Agora, irmão, se eu sou crente e estou sofrendo por causa do pecado do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu bisavô, Jesus não é suficiente. Ele é. Vou até usar a palavra melhor para dar a interpretação correta. Legalidade para um espírito maligno na minha vida, por causa do pecado do meu... A Bíblia não é mais Bíblia. Ezequiel 18,4 diz que a responsabilidade é pessoal. E mais um monte de texto aqui que eu vou falar. E aí, Jesus não é mais suficiente, gente. De verdade. Sabe quantas pessoas... Olha, eu já vi, e eu acredito que quem faz esse tipo de trabalho faz isso empaticamente, porque um dos grandes problemas, apóstolo, é a falta de empatia hoje nas igrejas, né? As pessoas, às vezes, calcam na Bíblia e não têm empatia, como o caso da igreja de Éfeso, que era doutrinamento correta, mas deixou o primeiro amor. E eu acredito de verdade que a sua questão é a questão do primeiro amor, de ver o povo bom, não é? Bem, não é isso? De ver seu povo abençoado, de ver seu povo liberto. É a vontade de todo pastor. Mas a vida é feita de vicissitudes. E nós não podemos dizer que tudo é o diabo. Tem coisa que é nossa mesmo, é na nossa vida, da nossa idiosincrasia, da nossa pecaminosidade. E é sobre isso que todos os textos que o apóstolo leu, que eu li, estão falando. Vamos lá, apóstolo. Vamos lá, então. Davi está dizendo aqui no Salmo de número 51, Salmo de número 51, versículo 4, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando do erro dele, mas está dizendo, gente, nasci na iniquidade, nasci no pecado, sou fruto de adultério.
É? Aqui, Davi Será tá que dizendo. é? Não, não sei, eu também... Eu essa que daí nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas, então, pastor, mas daí ele fala do pecado individual ou tá falando do pecado original, de que todo mundo nasce no pecado? Não, ele está falando do ato. Do ato. Que ato? Do ato que os pais deles cometeram. Os pais de Davi. E se a gente pegar a história de Davi, como que terminou Salomão? Como que terminou os demais? A gente precisa entender isso daqui, gente. Os filhos que nascem fora da aliança do casamento, a dificuldade que eles têm de romper. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio que o bastardo, ele não habitará na assembleia. A pessoa tem dificuldade de estar na mesa. Então, a gente precisa entender E eu isso. só compartilhar uma colocação aqui, apóstolo, só, você me permite uma parte? Sim. Obrigado. Não sou eu que estou falando, tá, irmão? A Bíblia Shed, um dos maiores teólogos que pisou os pés nessa nação aqui. Verso 5 aliás, tem um estudo meu, fiz um debate aqui que ferveu, né, sobre o Salmo 51, né? 51:5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é um texto usado pelo pessoal da maldição de Deus. O que significa isso? Não é? Então, a interpretação correta do texto é assim, ó. Nossos atos pecaminosos são o fruto da nossa natureza caída, conhecidas como pecado original. E dá como referência real a você Efésios 2:3, Romanos 3:23, que aí todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, e Romanos 5:12, que a posteriori eu vou ler. É isso que o texto significa. Não está dizendo que ele está nessa natureza caída por causa do pecado dos seus pais. Agora, é óbvio também, quando o texto diz assim, ó, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos, está se referindo antes dele pecar. Porque ele deu lugar ao pecado. É isso que está. Qual é o mapeamento? Mas aí, se a gente pegar Salmo 32, versículo 3, o que Davi está dizendo? Confessei o meu pecado, a minha iniquidade, não encobri. Glória a Deus. Não encobri. Ele está dizendo assim, eu trouxe a luz. Não encobri, trouxe a luz. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, tempo de poder achar no transbordar de muitas águas. Qual texto mesmo, apóstolo? 32 e versículo 5. Então, você vê Davi trazendo à luz o seu pecado. Maravilha. Trazendo à luz ao seu pecado. Então, a gente precisa entender uma coisa. Então, não há necessidade da pessoa, então... A pessoa comete um ato e aí ela entra para dentro do quarto dela aí, o irmão segue. Não, veja bem, irmão. Bom, primeiro que o tema é sobre maldição hereditária dos nossos pais. Então, mas o tema eu vou ler de novo. Consequência do pecado. Mas eu vou ler de novo pro irmão. Vou ler de novo o verso 5, né? Confessei-te, está falando para quem? Está falando com quem? Com quem? Com Deus. Com Deus. O meu pecado, não dos meus pais. A minha iniquidade não mais ocultei. Existem hoje crentes, irmão, que acham que viver com Deus é coisa de brincadeira. Não é isso? É coisa de brincadeira. Tem gente que, inclusive, entende equivocadamente o que significa longanimidade, ou aquela bondade tardia de Deus. Ora, nosso Deus também é um Deus de justiça. Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se escarnecer, como semear, certamente sem fará. Mas Davi está falando aqui do seu coração aberto, seu pecado, tanto que no Salmo 51:17, que o senhor citou, devia ter lido esse aí, quando diz assim, ó, há um coração quebrado e contrito, Deus não despreza, é isso. Eu acredito, todos os textos que você falou, porque o texto que você falou não está falando nada de maldição hereditária, está falando dele. Ó, 2 minutos pra gente encerrar. Já? Você vê como E voa. o negócio de amaldiçoar o fulano? Vai ter que ficar pra parte 3. Aí é pastor feiticeiro. Pastor é feiticeiro. Mas tem. Você ia falar outra coisa, mas não fala não. Não fala não. Pode dar problema. Não, porque essa palavra eu falo, porque essa palavra tem um significado diferente, né? Você sabe o que significa macumba, de verdade? Não sei. É um Não mexo instrumento com essas musical. coisas, não mexo com essas coisas. Nem com instrumento. Tô fora. Sou presbiteriano, irmão. Sabe que gente não gosta, mas tem medo. E você sabe que mandinga é uma etnia, viu? Vamos lá.
Vai, 2 minutos, 1 minuto e meio, senão eu não vou estourar o programa. 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Vai, considerações finais. Pessoal, olha só, eu volto a falar novamente, você que está passando por alguma dificuldade na sua área, você que, quando olha para o histórico da sua família e você vê repetição, o que aconteceu na vida dos avós, repetindo na vida da tua mãe repetindo na tua vida, um separou, todo mundo se separa, ninguém prospera, ninguém rompe. Então, tem alguma coisa fora do normal. Você está dentro da igreja, está dando o seu bom testemunho, você participa, cumpre até os princípios, lá você é dizimista, é ofertante, primicista, e você, mesmo assim, não vê a sua vida mudar. Então, tem alguma coisa diferente. Então, procure um pastor, uma autoridade aí perto da sua casa, que trabalha nessa área de maldição hereditária. Tenho certeza que ele vai te ajudar e você, com certeza, vai ser muito abençoado. E você que é de São José dos Campos, precisando de ajuda, é só ir lá na Casa de Paternidade Eliú. Quero agradecer ao Zeca Cruvinel, que Deus abençoe. Obrigado. E tem o terceiro bloco. Pastorzão, permita aqui, ó. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela correria para estar aqui hoje. A gente agradece de coração, viu? Vamos ver com a Angélica aí para ela marcar mais um, que ainda tem coisa pra caramba. É capaz de vocês ficar 1 ano aqui debatendo. Vai, Cruvinel, 1 minuto e meio. Senhoras e senhores que assistem esse programa, muita gente, todo o Brasil, fora do Brasil, deixa eu te dizer, procure próximo da sua casa um pregador do evangelho. Seja ele de qualquer igreja que for, que pregue a palavra sem misticismo, que pregue a palavra sem gnosticismo, que pregue a palavra sem invenção. Mapeamento espiritual não existe, é heresia. Jesus ama você, ele quer transformar a sua vida. Ele é suficiente para te libertar. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. E se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Viva como liberto. Não se permita ser escravizado por doutrina antibíblica. Jesus te ama e Deus te abençoe. E se você quiser, me segue aí no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Pô, irmão, faltou só aquele apelo tradicional do pregador pentecostal. Eu sempre faço. Vem aqui à frente. Então tá bom. Levanta aí no seu lugar. Aonde você estiver, abra seu coração agora e diga: Jesus, perdoa os meus pecados. Tá vendo? É simples. Ele vai te perdoar os pecados. Vai entrar no seu coração e eu te vejo na glória. Só não pode pedir pra falar alguma coisa pro irmão do lado. Aí eu não gosto. Não, esse negócio tá ruim. Esse negócio pode dar ruim. Cruvinel, você é bom, Cruvinel. Obrigado. Obrigado. Pelo carinho. Pessoal, me segue aí, pessoal. Quero ver, vai lá. Tem muito, o Cruvinel tem sempre muito conteúdo. Dá tempo da enquete ou não? Então põe no ar aí o resultado da enquete, por favor. Se a maldição hereditária pode atingir o cristão fiel, vamos ver como é que ficou. Sim, 9%. Não, 90%. Vamos pregar pros 9. Rapaz... Vamos pregar pros 9. Essa daí foi desequilibrada, hein? Fazia tempo que a gente não tinha uma enquete com uma disparidade tão grande assim. Mas, bom, obrigado a todo mundo que votou, que participou aí. Não sei. Depois, no próximo, o apóstolo Washington vai comentar isso. Se o movimento tem perdido força na nossa teologia. Porque já foi alguma coisa que já era... Nossa... Nos anos 80, 90, era uma febre, 95. Né? 95, né? Era uma febre. Bom, agora eu preciso dar tchau. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta. Na sequência da programação, você fica com o jornal toda hora para começar ou encerrar o seu dia muito bem informado. Forte abraço e até a próxima.